E atenção, torcedor do Santa Cruz, vamos falar agora do Mundão do Arruda. Será que o Mundão do Arruda vai ser palco de jogos da primeira divisão do nosso futebol brasileiro? Galera, é o que vem se falando nos últimos dias aí, nos bastidores do estádio José do Rego Maciel. Mas antes de tudo, já convido a você a deixar aquele like, se inscrever em nosso canal, quem ainda não foi inscrito, deixar seu comentário e ativar o sino das notificações. Pois bem, galera, a ideia é essa. O Santa Cruz quer trazer jogos de clubes do eixo Rio e São Paulo para o estádio do Arruda. Equipes como Flamengo, São Paulo, Bragantino, que segundo o próprio Theo Silva não tem uma grande torcida e vindo para o Arruda poderia arrecadar bem com bilheterias em jogos com Vasco, enfim, Fluminense e por aí por diante. A gente conseguiu essa entrevista, né? O áudio aqui, e vou estar deixando para você, torcedor do Santa Cruz, acompanhar, que foi justamente essa entrevista que o Theo Silva, que ele é da Comissão Patrimonial do Santa Cruz, falou a respeito sobre essa situação e também falou sobre possíveis shows que podem acontecer no estádio do Arruda, né? A gente sabe que o Santa Cruz, devido à falta do calendário, não vai jogar mais durante esse ano pelo seu elenco profissional, só com sub-20, e tenta trazer alternativas, né, para o estádio não ficar ali sem manutenção, sem receita. E essa é uma ideia que partiu pelos membros, né, do Conselho Patrimonial do Santa Cruz, para que possa estar rentabilizando, monetizando ali os cofres tricolor que tanto precisa, né? Porque ano que vem terá uma temporada um pouco mais vasta com pré-copa do Nordeste, campeonato estadual, campeonato brasileiro da Série D. Então o estádio do Arruda e o Santa Cruz precisa muito de dinheiro nesse momento. Além também, a gente sabe, né, e trouxe ontem a situação envolvendo a SAF aqui no nosso canal, o primeiro a dar essa notícia, né? Lembrando que o torcedor aqui, vez ou outra, sempre a gente tenta trazer notícias em primeira mão, e acredito que essa também que eu estou trazendo agora, a gente está aqui sempre buscando conteúdo para vocês, torcedor do Santa Cruz. E aí, a primeira pergunta que não quer calar: você, torcedor do Santa Cruz, gostaria de ter jogos de times da Série A no estádio do Arruda? Como, por exemplo, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, enfim. É uma situação também que a gente vale a pena pensar, né? Trazer esses grandes clubes do futebol brasileiro. Mas será que o tratamento será o mesmo com a torcida tricolor? Porque se for, será mais uma vergonha que o Santa Cruz irá passar, né? Porque a gente vê aí como para entrar no estádio José do Rego Maciel durante esse campeonato estadual, como foi a situação. E a gente vai verificando, né, essas situações. Espero que, caso isso aconteça, esses grandes clubes do futebol brasileiro venham para o estádio do Arruda jogar em alguns jogos aqui. A torcida também possa ser bem tratada, não só dos torcedores que vão vir, mas também remanescendo para a torcida do Santa Cruz, né, que tanto sofre, paga seu ingresso, e aquela dificuldade para entrar no estádio do José do Rego Maciel, que é um grande estádio, que tem uma torcida apaixonada, né? Eu já fui para jogos no estádio do Arruda, por exemplo, com mais de 60 mil torcedores, e a gente vê o quanto esse estádio é grande, esse estádio tem uma capacidade enorme, e o torcedor, até então, naquelas ocasiões, não tinha tanta dificuldade assim como é hoje. Eu não entendo, né? Mas esperamos aí que possa dar certo, que o Santa Cruz possa se rentabilizar e ter receita, né, para que essa manutenção do estádio do Arruda possa ocorrer, e além disso sobre dinheiro para manutenção do clube nos cofres. Também essa situação envolvendo o Retrô, o próprio Esporte Clube do Recife, o rival, para jogar no Arruda, também se fala sobre isso. E eu vou deixar agora a entrevista do Theo Silva aqui para você, torcedor do Santa Cruz. Acompanhe até o final, que está imperdível. Valeu, galera, tamo junto, deixa o like. Assim, com os jogos do Sub-20, a gente está pensando em trazer alguns eventos, alguns shows que estão programados para vir ao Recife, certo? Você citou um aí, e a gente tem outros aqui em vista. A gente está procurando produtora de eventos
para que a gente utilize o estádio da melhor forma possível. Eu citei Maria Bethânia e Caetano Veloso, vocês já estão conversando? Não, esse aí já é de conhecimento público, que eles estão fazendo um show de despedida, e esse show vai transcorrer todos os estados da federação, e a gente já está dando início a conversas para que a gente consiga trazer não só esse, como outros shows que estão programados para vir ao Recife. E é por isso que vocês têm pressa na conclusão desses banheiros. Não, os banheiros do Arruda estão em condições de uso. A gente apenas irá reformá-los para dar uma melhor condição ao nosso público, certo? No sentido geral. Mas hoje não significa dizer que a gente não possa ter nenhum tipo de evento. A gente pode ter evento e claro que os banheiros vão ser feitos e não vão ser feitos todos de uma vez, certo? Vão ser feitos de 2 a 2, 4 a 4, de forma que a gente tenha banheiros próximos que atenda a interrupção daquele que está em execução. Certo? A gente, no tocante a futebol, a gente também está pensando, certo? Do eixo centro-sul, trazer algumas equipes, né? Que venham praticar suas partidas da primeira divisão, no caso do Bragantino, por exemplo, que a gente poderia trazer um jogo aí, Bragantino e Vasco da Gama. A gente sabe que o Vasco da Gama tem um público muito acentuado aqui nos nossos estados vizinhos, certo? E que a gente está tentando trazer atrativos para a utilização do estádio, para que a gente mantenha gramado, certo? A gente não pode interromper, como foi o caso no ano passado, ficou um período com interrupção do gramado e a gente teve que dispor de um recurso muito alto para torná-lo de uma maneira satisfatória, como sempre foi. Vocês vão tentar trazer Flamengo, jogos do Flamengo, do Vasco, do Palmeiras, é por aí? Imagine, por exemplo, o Bragantino, qual é a torcida que o Bragantino tem, assim, lá em Bragança Paulista. Então a gente poderia trazer um jogo Bragantino Vasco, Bragantino Fluminense, Bragantino São Paulo, Bragantino Flamengo. Eu estou citando aqui o Bragantino, certo? Por ser um clube que não tem uma torcida tão imensa e que pode, ele como mandante, ele trazer os jogos para outra capital e com isso ele atrair torcedores desse time que ele vai confrontar e ter uma receita a mais, entendeu? E com isso também a locação do estádio vai nos proporcionar uma arrecadação à parte, certo? Uma manutenção, vai ter consumo de bebidas, consumo de água mineral, consumo de cerveja, consumo de refrigerante, e que a gente consiga ter recursos para patrimonial, ter recursos para o executivo, para que a gente mantenha o gramado em perfeitas condições, para que a gente não haja uma questão de interrupção, para que a gente não tenha necessidade de investir um pouco mais para recuperá-lo. A preferência dos clubes do Rio geralmente é por Brasília, né? Quando jogam fora. Mas a gente tá analisando a tabela, entendeu? E que existem clubes que possa ter um interesse em trazer os jogos aqui para o Recife, entendeu? A gente precisa, com cautela, com tranquilidade, a gente investir nessa ideia, entendeu? Para que a gente tenha êxito e que a gente consiga trazer alguns jogos para o Arruda, como também aqui já foi anunciado aí o Retrô e o próprio Cosmão Esporte Clube, né? Também que já está pretendendo trazer alguns jogos para o Arruda. A gente não vai haver, a gente é rival dentro de campo, certo? Mas fora de campo, o estádio está aqui disposto a ser locado, disposto a ser utilizado de uma forma equilibrada, de uma forma consciente, entendeu? Para que não haja maiores problemas. A gente sabe que existe esse risco e a gente pretende fazer seguro para que isso não, se acontecer algum incidente, alguma coisa que seja quebrada, que o seguro reponha. Entendeu? Isso aí não há dificuldade com relação a isso. A gente tem uma praça de esporte, certo?
a maior aqui de Pernambuco, a de melhor localização aqui em Pernambuco, e que não pode ficar esse período todo sem ter jogos. A gente, além dos jogos do Sub-20 que a gente está trazendo para dentro do nosso estádio, inclusive com a abertura dos portões para o público, e graças a Deus, nesse último domingo a gente teve um público até bom, entendeu, com relação à partida, e a gente trazer todos os jogos do Sub-20 para o Arruda e também local o Arruda para outro tipo de evento, entendeu? Evento de show, evento de futebol. Quem está administrando essa questão de jogos de clubes da Série A no Arruda é a Comissão Patrimonial ou o Departamento de Futebol do Santa Cruz? Não, Jorge, a ideia surgiu na Comissão Patrimonial, porque nós somos responsáveis em manter o patrimônio do clube, e para que o patrimônio do clube seja mantido, a gente precisa de receita. Não tendo receita de jogos, certo? A gente precisa fabricar essas receitas. Então, de que forma os jogos que eu estou falando, jogos do nosso clube, do nosso Santa Cruz, não vai ter mais jogos esse ano, então a gente precisa ter receita, fabricar receita. E isso é uma ideia que surgiu na Patrimonial, e a gente está dialogando com o Executivo, certo? Com o Departamento de Futebol também, e que a gente traga alguns parceiros a nível nacionais e traga alguns eventos, certo? Que estão programados para acontecer aqui na região do Nordeste, na região do Recife, entendeu? O que é que a Comissão Patrimonial do Santa Cruz está oferecendo a esses clubes do eixo Rio e São Paulo que disputam a Série A, para atrair esses clubes a jogar no Recife? O que é que vocês estão oferecendo? Jorge, a gente está oferecendo um palco maravilhoso, que é o Estádio do Arruda, conhecido mundialmente, entendeu? Com grandes jogos de seleção brasileira. A gente está trazendo um gramado de excelência para esses clubes. Você viu essa semana aí o início do Campeonato Brasileiro, foi muito criticado o gramado lá de Goiânia, entendeu? Com buracos e tal, e a partida sendo interrompida. Benéficos, né? Essas benéficos não estão ainda definidas, estamos em começo de reuniões, certo? E vamos estudar toda a tabela do Campeonato Brasileiro e ver pontualmente algumas partidas que poderiam ser trazidas aqui para o Arruda. Por exemplo, o eixo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre tem dois estádios, né, no Campeonato Brasileiro, o Engenhão e o Maracanã, certo? O Botafogo joga no Engenhão. Se no Maracanã tiver previsto o jogo para Fluminense, Vasco da Gama e Flamengo, a gente poderia atrair e trazer uma dessas partidas, certo? Oferecendo a nossa praça de esporte para que esse clube tenha interesse em trazer, a gente sabendo que aqui nos nossos estádios vizinhos a gente tem um grande número de torcedores dessas agremiações, e a gente vai trazer público. Vocês já se informaram de quais são as condições oferecidas, por exemplo, ao estádio Mané Garrincha? O que é que se oferece ao Flamengo para transferir os seus jogos para o estádio? Vocês se informaram já, não, né? Estamos nesse processo de informe, entendeu? Do que acontece lá, para que esses locais atraiam essas partidas. A gente acredita que o fundamental seja o número de torcedores, né, que, por exemplo, o Flamengo tem em Brasília, o Flamengo tem em Manaus, o Flamengo tem no Pantanal, entendeu? Onde a gente tem uma praça de esporte que é obsoleta. A gente sabe que a Arena Pantanal, certo, é obsoleta, como também a gente julga aqui a nossa arena também se tornar obsoleta um dia, porque é um local de difícil acesso,